Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, nós estamos celebrando na nossa liturgia que nós chamamos de tempo comum. Esse ano nós lemos o Evangelho de Marcos. Aliás, nós estamos iniciando a leitura deste Evangelho. Marcos é uma espécie de catecismo que as comunidades usavam para iniciar os cristãos ou as pessoas na vida cristã. E a intenção de Marcos é mostrar para nós quem é Jesus. Ele prioriza 2 títulos, Filho de Deus e Filho do Homem. Jesus é o Filho de Deus que veio anunciar o reino. E Marcos também, ele vai apresentando, principalmente da metade do seu evangelho para frente, até o final, um pouquinho a questão do discipulado, que significa seguir a Jesus. Que bom, então, que na nossa liturgia nós vamos fazer também esse caminho. Na passagem que nós vamos ler e meditar nesse domingo, nós temos 2 realidades importantes. É o início do ministério apostólico de Jesus. Depois da prisão de João Batista, diz o Evangelho, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho e dizendo: o reino já se completou. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nós temos algumas realidades importantes. Jesus está nos chamando à conversão para acolher o reino de Deus. O tempo já se completou. São as primeiras palavras de Jesus nesse Evangelho. Mas eu quero chamar a atenção porque Jesus fala do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. É uma expressão que aparece muito no Evangelho de São Marcos. Pelo menos 13 vezes Jesus fala do reino de Deus. Lucas também fala reino de Deus e Mateus fala reino dos céus. Mas é a mesma realidade. O que é esse reino de Deus? Jesus veio anunciar o reino de Deus. É a própria presença de Deus entre nós, na pessoa e na missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se aproxima de nós com a sua graça, com o seu amor, com o seu perdão. Então, e esse reino, ele acontece na missão de Jesus e, é claro, de geração em geração, na missão da igreja. E é gratuito, é dom do Espírito Santo. Por isso que a sua presença entre nós exige a nossa conversão, que é uma própria abertura ao Evangelho. Após esse anúncio do reino, nós temos a vocação dos primeiros discípulos. São 4. É bom lembrar que no domingo passado nós também rezamos a vocação dos primeiros discípulos, mas o Evangelho de João, ele tem toda uma maneira particular para narrar esta vocação. Aqui são os 4 irmãos, Simão e André, que eram irmãos, e Tiago e João, eram pescadores. O que nós tiramos dessa experiência? É Deus que toma a iniciativa de nos chamar. É Jesus que chamou os primeiros discípulos. Então a vocação é dom de Deus e que exige de nós também uma resposta de liberdade. Olha só o que o texto diz, que os 4 primeiros discípulos deixaram as redes, deixaram as barcas, deixaram a profissão e deixaram a família e partiram seguindo Jesus. Eu costumo sempre dizer, nós não precisamos deixar as realidades que fazem parte da nossa vida. Vocês que são cristãos leigos, deixar família, deixar trabalho, vocês vão continuar exercendo essas atividades, mas colocando Cristo no centro. E aos ministros ordenados, é claro, esses sim, fazem uma vocação, dão uma resposta específica e deixam a família, mas para viver também a grande família, que é a igreja também, os consagrados. Nós rezamos a vocação de um profeta na Bíblia, chamado Jonas. É uma vocação bem particular, porque Jonas, ele foi chamado por Deus para fazer uma missão, realizar uma missão difícil. Lá na grande Assíria, Nínive, aliás, que era a capital dos assírios, e pregar a conversão de toda aquela gente, porque era uma cidade que vivia muita violência, muitas injustiças,
Aliás, a Síria, a Nínive sempre foi um problema, ou a Síria sempre foi um problema para o povo de Deus, né? Ele não foi, ele disse não, ele pegou uma embarcação e fugiu, né? Vocês conhecem essa história? Depois ele enfrenta, junto com os tripulantes, uma tempestade, é jogado no mar, engolido por um peixe, rezou pedindo a sua salvação, depois Deus fez novamente o pedido. E é o trecho que nós vamos ler nesse domingo. Aí ele foi obediente à palavra e à ordem do Senhor e foi pregar a necessidade de arrependimento e conversão dos ninivitas, que acolheram até o rei, né? Até os animais acabaram entrando no jejum, né, que eles fizeram, acolheram a palavra de Deus, se arrependeram e realizaram obras de conversão. A história diz que Deus se compadeceu deste povo e não destruiu a cidade de Nínive. Você sabe que depois a história ela continua, que Jonas não vai gostar muito dessa atitude de Deus. Mas o que o texto desse domingo quer nos mostrar é esta vocação de Jonas e a conversão deste povo, né? Aos cristãos de Corinto, que acreditavam na volta iminente de Jesus, Paulo pregou a prontidão e a liberdade diante das coisas. É a melhor resposta que nós podemos dar. Irmãos, se nós quisermos resumir toda a mensagem desse domingo, de primeira acolhida do reino de Deus, né? E depois dessa vocação dos primeiros discípulos, o que é mais importante em nossa vida, né? Esse é o discernimento que a palavra nos oferece. É o reino de Deus e os seus valores, né? A vida, as coisas, nossas atividades, tudo é importante, mas é provisório diante de Deus, né? Ele é o único bem e fora dele não há felicidade. É por isso que nós rezamos assim no Salmo: mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha vida. Há uma fonte comum em todas as vocações, é Deus. Somente Jesus, né, que é amor, tem autoridade de nos chamar e garantir a sua presença e a sua proteção. E com ele nós podemos avançar para águas mais profundas. Com a força do Espírito, nós vamos superando todos os nossos apegos e afeições, às vezes desordenadas, vencendo os limites e as fraquezas e prosseguimos firmes na missão. Irmãos, quando o nosso coração está em Deus, nós perdemos o medo, porque nós contamos com a força maior que vem da sua graça. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.